Vamos louvar esse Deus também com essa canção. De retalhos colorida, uma história que nos prenda a atenção. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. Quem saiu a procurar, chorando solidão, voltou em paz, feliz da vida, lembrando da canção. Quem saiu a procurar, chorando solidão, voltou em paz, feliz da vida, lembrando da canção. Que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. Amém? Vocês podem se sentar? Eduardo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo, eu estou trabalhando no projeto de plantação de igreja lá em Joinville, Santa Catarina, pertinho aqui, bem ali no sul ali.
E hoje o meu desafio é estar partilhando com vocês um pouquinho sobre esse tema. Pense fora da caixa, pense diferente, mantenha-se firme no Evangelho, mas pense por favor. Quando nós falamos de missão da igreja, de plantação de novas igrejas, às vezes nós pensamos como isso é possível se a manutenção daquilo que nós temos é algo que já torna-se extremamente desafiador e, não diria desafiador, ocupa extremamente o nosso tempo e muitas vezes também nossos recursos. Para pensarmos em plantação de igreja, nós precisamos efetivamente pensarmos fora da caixa, mas tendo sempre em foco aquilo que é o Evangelho. É interessante que o termo pensar fora da caixa, ele é algo que efetivamente ele vem do mundo comercial. Isso é um termo que foi utilizado no mundo comercial. A ideia efetivamente disso é você explorar o lado criativo do cérebro a fim de criar novas oportunidades e alcançar através disso de forma criativa aquilo que é proposto, o objetivo que está sendo proposto. Albert Einstein, ele comentou sobre esse tema quando ele disse uma frase célebre. Ele disse que os problemas significativos que enfrentamos não devem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando criamos. Ou seja, quando nós pensamos na missão que temos como igreja, de alcançarmos os perdidos, de levarmos o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem, nós não podemos pensar nisso no mesmo âmbito da visão do problema que nós criamos, que é a manutenção de igreja. Nós não podemos pensar em alcançarmos os perdidos enquanto nós estivermos olhando dentro da caixa, estivermos inseridos dentro de um plano de manutenção e inseridos dentro disso queremos alcançar os de fora. Eu quero citar para vocês um exemplo que eu gosto bastante, que é o que aconteceu com a Apple. Acredito que ela é bem conhecida, mas a história da Apple é uma história que, para nós como igreja, podemos extrair algumas lições para aquilo que nós queremos aprender nesta tarde. A Apple, ela foi uma empresa que ela foi fundada inicialmente com a coparticipação de Steve Jobs. Steve Jobs, ele reuniu um grupo de amigos e existia algo que incomodava ele. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem de um iFrame, de um computador que foi desenvolvido pela IBM. Esses foram os primeiros computadores da história da humanidade. Imagine que você um dia pense em comprar um computador e você vai na loja e o vendedor te vende a máquina, o computador da atualidade. E você, para levar o computador para casa, você vai pensar, bom, eu vou botar o computador no meu quarto. Aí você vai ter que tirar o teu guarda-roupa e no lugar do guarda-roupa você vai botar o computador. Que era isso, era uma máquina que ocupava uma parede inteira. Além disso, o computador não tinha monitor. Ele, para interagir com você, ele gravava tipo aquelas fitas antigas que você tinha que ficar rebobinando, e você digitava, trocava um monte de fios ali para colocar o cálculo que você queria, e a fita, e o computador furava a fita, e depois você botava a fita numa prancheta e desenhava para poder decifrar o que o computador estava transmitindo. Quando Steve Jobs ele viu isso, ele com seus amigos, eles iniciaram uma empreitada de pegar todo aquele trambolho e transportar aquilo dentro de algo que as pessoas pudessem levar para casa e o equipamento pudesse interagir com eles. E assim nasceu o primeiro projeto da Apple, o Apple I. Ele pegou todo aquele trambolho e jogou dentro de uma caixa de madeira, que você podia agora levar na mão e botar em cima da sua mesa e dizer que eu tenho um computador em cima da minha mesa. 2 anos depois, a Apple lançou aquele que foi o primeiro computador com interação com um humano, ou seja, agora ele tinha um monitor, o Apple III. Agora você digitava, você sabia o que você estava escrevendo e a máquina, ao te responder, você podia ler o que a máquina estava escrevendo, estava no monitor. Para nós isso parece um absurdo, não é? Mas na década de 60, isso foi uma notícia tão impactante quanto dizer que o homem havia chegado na Lua. Interessante que quando chegou na década de 1998, a Apple, que era a segunda maior companhia da informática, que tinha mais de 20 milhões de usuários que usavam seus MacBooks, seus Macintoshes e vai afora. Em 1998, a Apple chegou à beira da falência. A empresa, ela não tinha mais recursos nem para se manter ativa por mais 6 meses no mercado. Isso aconteceu por quê? Porque em 1977,
os acionistas da Apple, eles entenderam que os planos de Steve eram muito ambiciosos. Ele queria criar computadores que tivessem uma personalidade própria, mas que não era rentável para a empresa. A empresa queria produzir computadores para concorrer com Dell, para poder concorrer e vender a preço mais barato, porque os computadores da Apple eram extremamente caros. Eles demitiram Steve Jobs e elegeram um novo presidente, e durante 20 anos a Apple ela entrou à bancarrota. A empresa começou a cair, seus lucros começaram a despencar. A empresa tinha 12 milhões de unidades nos seus estoques que não se vendiam, ninguém mais queria comprar a Apple, e em 1998 a empresa estava à beira da falência. Os recursos que ela tinha, mantinha ela apenas durante 6 meses ativas no mercado. Até que alguém teve a brilhante ideia de dizer, olha, vamos convidar o Steve Jobs para voltar para a empresa. Eles trouxeram novamente Steve, e quando ele voltou, Steve Jobs, de todos os planos para a recuperação da Apple, ele citou 5, que eu quero extrair como um exemplo para nós. Primeiro, ele disse o seguinte: para recuperarmos a Apple, nós precisamos redefinir os valores da empresa, como sendo a marca e os seus clientes, aqueles que ele chamava de Apples maníacos, que são os maiores valores ativos que a empresa tem. Ele entendeu que a empresa ela precisava recuperar o valor, a sua marca, visando a marca da empresa e aqueles que usavam seus equipamentos. É interessante que nós, como igreja, ao longo dos anos, às vezes nós perdemos as nossas marcas e os nossos valores. Veja bem, nós precisamos redefinir isso. Qual é a nossa marca? É o Evangelho. Esse é a nossa marca. Nós, como igreja, fomos chamados para anunciar o Evangelho, para levar o Evangelho aos perdidos. O problema é que ao longo do tempo, nós, assim como aconteceu com a Apple, nós perdemos essa marca. Isso precisa ser redefinido. A igreja precisa ser visto como o povo que Deus salvou, para que através dela outros sejam salvos. Além disso, Steve, ele estabeleceu o foco da empresa. Desenvolver produtos, ele disse para o New York Times algo interessante, dizendo o seguinte: a Apple ela deve desenvolver produtos para pessoas que pensam de forma diferente e original, que querem usar os seus computadores para ajudá-las a mudar o mundo, para ajudá-las a criar coisas que façam a diferença, e não apenas para executar um trabalho. Ou seja, a missão dos computadores que a Apple desenvolve é serem máquinas em que as pessoas entendem que aquilo é uma ferramenta que irá contribuir para que elas desenvolvam os seus projetos de vida e realizem os seus sonhos. Nós, como igreja, muitas vezes, ao longo da nossa história, nós perdemos o nosso foco. Como já foi dito aqui, o nosso foco está voltado para aqueles que estão dentro, em querer agradar, manter, satisfazer aqueles que estão dentro. Há tempos atrás, um amigo meu que é pastor de uma igreja, de uma outra denominação, ele chegou para mim e disse: cara, eu tenho um sério problema lá na igreja, eu estou com uma dor de cabeça terrível e não sei o que eu faço. Eu disse: qual é o teu problema? Olha, é o seguinte, a gente está tendo uma confusão tremenda no coral, porque nós temos um coral com 50 vozes, e o maestro, o cara é músico do exército e tal, só que nós ensaiamos o coral e tal, e o problema é que toda vez que o coral se apresenta, os irmãos, alguns já não querem mais vir para o culto, porque dizem que o coral não está cantando bem, eu não sei o que fazer. Eu disse: cara, o problema não está na igreja, o problema está em ti como pastor. Sério? Mas qual é o meu problema? Tu acha que eu devo trocar a música? Não, tu deve trocar completamente, você deve mudar completamente a tua visão de evangelho. A partir do momento que o coral da igreja canta para satisfazer a igreja, significa que você está trabalhando por manutenção. E essa não é a visão. Os nossos cultos não tem que ser voltados para a igreja, mas tem que ser voltado para aqueles que estão lá fora, de forma que eles, ao entrarem aqui dentro, eles compreendam o evangelho e entendam o amor de Jesus através de nós. Steve, ele também disse que a Apple deveria redefinir todos os projetos e avaliar o que realmente era lucrativo e essencial, e o que não era, deveria ser descartado, não importando o tempo ou o valor que foi aplicado como investimento. Com isso, os recursos e energias serão concentrados exclusivamente no que realmente era essencial para a empresa. Só para vocês saberem, a Apple foi a primeira empresa a desenvolver a impressora laser. Foi ela que desenvolveu e ela que inventou isso e botou no mercado. Quando Steve assumiu a empresa, a Apple tinha 2 milhões de impressoras a laser que não se vendia e ninguém queria comprar porque o troço era muito caro. Steve disse: olha, isso deixa para HP, deixa eles conduzirem essa tecnologia. O nosso foco são computadores e é isso que nós devemos fazer.
A Apple tinha 40 modelos de computadores. Quando você ia comprar um computador, o vendedor te dava um manual que tinha 60 páginas, para você poder ler o manual e entender qual o melhor computador que iria atender a sua necessidade. Ele redefiniu isso para apenas 3 modelos de computadores. É interessante que muitas vezes nós nos prendemos a tantas tarefas, ministérios, coisas que tem dentro da igreja, que por vezes nós não conseguimos olhar para o nosso foco principal, porque perdemos o foco completamente. Nós devemos alinhar o nosso foco, compreender que como igreja, a nossa principal função é alcançar os perdidos. Steve também disse o seguinte, ele criar produtos personalizados, ou seja, aqui nasceu alguns modelos, como o iMac, que a empresa ela desenvolveu e vendeu 6 milhões de unidades. Gente, quando nós falamos de criar produtos personalizados, nós estamos falando que nós como igreja devemos anunciar o Evangelho de forma clara e compreensível para aquele que não é crente, de forma contextualizada, ao passo que aquele que não é crente, que não conhece o Evangelho, que não conhece Jesus, eles ao entrarem aqui, eles compreendam completamente. Eu estava conversando com um rapaz da empresa que eu trabalho, que ele não é crente, e ele disse para mim o seguinte, cara, eu não gosto de igreja, porque a única vez que eu fui na igreja, quando eu fui na igreja, que eu sentei no banco, o pastor virou para mim e disse o seguinte, meu amigo, Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, e por esse motivo Deus está dizendo que você deve fazer um voto com Ele, e além de você fazer um voto com Ele, você deve entrar numa campanha que Deus vai mudar a sua vida, porque Deus quer derrotar todos os teus inimigos. O cara saiu lá pensando nisso e disse, poxa, mas Deus quer derrotar todos os meus, mas eu nem sei que inimigos que eu tenho. E ele disse, cara, eu não vou porque esse negócio de igreja, voto, campanha, isso para mim são coisas que eu não sei o que significa isso. O resultado disso, a Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos um exemplo clássico disso. Veja, a Bíblia diz que Faraó, ele teve um sonho. E nesse sonho, Faraó, ele tinha um problema e não sabia como resolver esse problema. E o que Deus faz? Deus traz a solução de fora da caixa. Deus traz alguém como José, que não fazia parte do conselho de Faraó, e dá a Faraó a solução para aquilo que ele precisava. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, por quê? Porque nós estamos olhando para a manutenção da igreja e não para aquilo que Deus realmente tem como plano para nós. Eu quero dar para vocês aqui algumas dicas. Primeiro, acompanhe o noticiário. Um dos grandes problemas que nós temos lá em Joinville é que as igrejas, elas estão completamente desconectadas com o que realmente está acontecendo dentro da cidade. As pessoas que estão lá fora, elas querem encontrar respostas. Elas querem encontrar um significado para a vida. E nós como igreja temos como oferecer isso para essas pessoas. Mas porém, é importante que as pessoas saibam que a igreja, ela não está parte do que está acontecendo lá fora. Muito pelo contrário. Ela tem a resposta para aquilo que está acontecendo lá fora. Segundo, erre para acertar. Não tenha medo de tomar decisões. Não tenha medo de pregar o Evangelho na sua igreja. Não tenha medo de ter uma mensagem cristocêntrica e motivar, mudar o foco da sua igreja, o seu foco de vida para aquilo que realmente Deus tem para você. Invista em pessoas. É interessante que nós, como missões, recebemos de Deus a missão de fazermos discípulos que irão fazer outros discípulos. Isso significa literalmente investir em pessoas. E é interessante que eu vi uma frase que, se não me engano, acho que foi até na igreja do Wilson, que diz que o objetivo da igreja é que todos os membros da igreja sejam ministros. Gente, nós temos que compreender que Deus nos chamou para cuidarmos de vidas. Deus nos chamou para que através de nós, aquele que não é crente conheça o Evangelho, e não somente isso, ele seja pastoreado, ele seja cuidado, ele seja discipulado, ele conheça o amor de Deus e tenha relacionamento com Deus através de nós, e consequentemente ele irá fazer isso na vida de outras pessoas. Lidere de maneira construtiva. Você que é líder, dê para os seus liderados condições para exercerem a missão. Oriente eles, conduza eles no foco, no objetivo, naquilo que é o foco da igreja, alcançar os perdidos. Até os criativos precisam de prazos, e isso é um negócio interessante, que significa que num projeto, como por exemplo um projeto de plantação,
existe essa questão de que você, ao definir as suas metas, ao definir as etapas do projeto, você precisa ser cobrado. Você precisa saber que você precisa prestar contas. Você precisa repor isso a alguém. Busque atingir as suas metas. E por último, converse com pessoas de outras igrejas. Partilhe isso. Compreenda o que realmente está acontecendo. Veio conversar conosco um rapaz, visitou um dia o nosso grupo lá, e ele disse para mim, depois de 3 semanas que ele estava frequentando as nossas reuniões, ele disse para mim: pastor, eu já visitei várias igrejas, já participei de várias igrejas, e um dos motivos de eu estar visitando a reunião de vocês, sabe o que é? É que nenhuma igreja disse para mim, eu nunca ouvi em nenhuma igreja aquilo que eu tenho ouvido aqui, de que Deus me chamou não para ser crente, mas para ser um discípulo dele. E ser discípulo implica em eu ter um relacionamento com Deus e, consequentemente, eu alcançar outros perdidos. E eu entendo que eu quero isso para a minha vida. E ele está hoje conosco, já vai fazer 1 ano, e está sendo treinado para ser líder. Veja as oportunidades. Veja nas oportunidades ou nos problemas uma oportunidade para você alcançar isso. E por último, estimule a sua equipe, as pessoas que estão junto com você, a terem ideias para alcançar aqueles que estão perdidos. Eu vou encerrar minha participação aqui, só contando para vocês um pouquinho do que tem acontecido lá em Joinville. Quando o pastor Abissaí nos lançou o desafio de nós iniciarmos o projeto de plantação de Joinville, nós tínhamos um grande desafio diante de nós, porque Joinville, para quem não conhece, ela é uma cidade que tem 700 mil habitantes. E efetivamente na cidade, dos 700 mil habitantes, estima-se que aproximadamente 400 mil, ou em torno de 300 a 400 mil, professam a fé religiosa, a fé evangélica. Existe uma denominação, que só essa denominação, ela tem 60 mil membros e mais de 300 igrejas espalhadas por toda a cidade. Quando nós começamos a desenhar o projeto para trabalharmos em Joinville, Deus, Ele nos mostrou que nós deveríamos pensar na caixa em uma conversa que nós tivemos com um rapaz que há 15 anos, há 9 anos, quero dizer, ele estava afastado de igreja, ele não congregava em lugar nenhum. Ele havia se frustrado tanto, se decepcionado tanto com a igreja, que ele decidiu abandonar completamente a fé. E numa conversa que nós estávamos tendo com ele, ele disse, estávamos falando sobre a questão de relacionamento com Deus. E depois que nós conversamos, no outro dia ele me procurou e disse para mim, falou: pastor, aquilo que você me falou sobre relacionamento com Deus, foi algo que despertou em mim o desejo e o interesse de querer conhecer isso. Eu gostaria de saber o que eu preciso fazer. Eu aproveitei e disse: beleza, então você precisa vir nas nossas reuniões, aí você vai saber. Ele começou a frequentar as nossas reuniões e, consequentemente, 6 meses depois que ele fez todo o processo, participando das reuniões, ele trouxe mais uma família, que essa família trouxe outra família, e hoje nós somos 8 famílias, de pessoas que estão lá, sedentas por conhecer o amor de Jesus. Gente, pense fora da caixa, compreenda que a nossa missão é realmente alcançar os perdidos. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade.